Então, essa audiência é exatamente para nós discutirmos a resolução que vai regular o procedimento das sessões eleitorais que utilizarão o módulo impressor nas eleições de 2018. Quero dizer a vocês que peço a Deus que me dê palavras, porque o que estamos para decidir aqui diz respeito à sobrevivência da nossa nação, da nossa república e especialmente da nossa cidadania. Sou Marcel Joaquim, estou aqui com um dos maiores títulos, que é o do título de eleitor. Foi-se um sonho chamado urna eletrônica. Nós tivemos uma grande ruptura política a partir de 2015 para frente. A grande manifestação aqui é popular. A Lei 13.165, pelo voto impresso, é lei. Nós não estamos aqui pedindo, nós estamos simplesmente exigindo que se cumpra a lei, ministro. O voto, ministro, é a base da democracia. Não existe democracia sem que a vontade do povo soberano se faça valer pelo voto. Os senhores não estão escolhendo o equipamento dos seus gabinetes. Os senhores estão atendendo à vontade da população manifesta de forma maciça na derrubada do veto. Primeiro que o voto realmente é a concretização da vontade do eleitor. Nós não podemos ter um voto que não sabemos se foi para o candidato o qual nós escolhemos. O brasileiro ele não confia nas urnas eletrônicas, porque nós sabemos que as urnas eletrônicas elas são fraudulentas. Algumas sacralidades foram criadas e culturalmente nós fomos submetidos a acreditar nessas sacralidades. O Poder Judiciário ele tem uma grande característica. Ele não pede, ele manda. E se existe um segmento do Poder Judiciário que nele está uma ampla característica, ministro, é o ordenar, é o requisitar. Essa audiência, naturalmente, não deveria nem acontecer, porque uma lei ela é para ser cumprida. O processo administrativo necessariamente precisa ser público, como garantia de que aquele voto foi mesmo. Esse prestar contas deve se dar de forma clara, compreensível. Nenhum dos senhores é obrigado a ter formação em tecnologia da informação. A Constituição nos garante, pelo princípio da publicidade, que o nosso voto seja apurado de forma transparente. Não pode ser auditada, não pode ser recontada, não serve para a democracia. Nós temos sido roubados ao longo desses 20 anos. Acontece que já cansamos disso. É a hora do basta, é a hora do chega. Eu acho que nem deveria se emitir um boletim antes. Quem pode afirmar que não tinha lá uma quantidade de votos virtuais lá dentro? Alguém vai entrar dentro da urna para ver? Nós só sabemos que ele foi para algum lugar obscuro, não temos clareza de se isso aconteceu mesmo. A Corte alemã decidiu pela inconstitucionalidade do voto da urna eletrônica e a afastou pelo simples fato de que ela não goza da credibilidade, da confiança do homem simples, do homem comum. Ademais, o voto popular que é exercido pela vontade do povo, ele é feito todo o processo pelo Estado, julgado pelo Estado e auditado pelo Estado, né? Já existe uma indicação do próprio Tribunal Superior Eleitoral no sentido de que não será observada a plenitude das impressões dos votos. O TSE está prevaricando e não cumprir a lei do voto impresso. Se não houver a impressão, não há materialização do voto, ele continua virtual dentro da urna. Porque a nossa Constituição diz que todo o poder emana do povo, mas como bem diz o filósofo Olavo de Carvalho, todo o poder emana do povo e contra ele está sendo exercido no nosso Brasil, e isso é um verdadeiro absurdo. E ainda que o Supremo Tribunal Federal venha julgar inconstitucional essa lei, o que é uma coisa realmente impensável, onde é que pode-se dizer que o voto impresso pode ser algo inconstitucional? Então, 2,5 bilhões. Essa é uma conta barata, não é uma conta cara quando se está em jogo, efetivamente, saber se o voto de todo cidadão é depositado para aquele político.
para conseguir aprovar o fundão eleitoral de 1,7 bilhão de reais, teve dinheiro, mas a questão do voto impresso não há dinheiro. E um alto índice de resistência que ninguém compreende. Por que a resistência ao voto impresso? Por que tamanha resistência? Talvez seria viável retirarmos esses 424 parlamentares e colocarmos só alguns ministros para dentro do Congresso. Porque nós não escolhemos uma outra forma de governo. Não houve um plebiscito para que aceitássemos qualquer outro de regime que não a democracia nesse país. E a contagem de cada voto, 1 a 1, é um ato administrativo e tem sim requisito de publicidade para ser válido. Não vai dar tempo? É muito dinheiro? Fica muito caro? Vamos fazer como a grande potência do mundo, Estados Unidos. Eleições no papel. Se não houver tempo viável, vamos implementar o voto no papel? Retrocesso é o povo não confiar no seu voto. O voto já foi simples, simplório. O voto feito no papel é uma medida simplória. Aí eu pergunto a esses burocratas, o Japão é um país atrasado? Os Estados Unidos é um país atrasado? A Alemanha é um país atrasado, onde a urna eletrônica é inconstitucional? O que está em jogo aqui é o futuro dos nossos filhos e uma possível escravidão. E não tem que discutir se a eleição foi fraude ou não, porque a apuração secreta das urnas é por si só fraude. O poder emana do povo. O que está acontecendo com a nação brasileira, o meu país? Eu vou ficar calada com a minha bunda no sofá? Até quando? Como nós vamos mudar o Brasil se nós não podemos nem eleger quem vai dirigir o país, sabendo que tem lá mais da metade de bandido? Como? No meu país, na Polônia, país que passou o comunismo, eleições foram manipuladas, agora tudo no papel. Existe uma outra parte do povo que está dormente ainda, talvez ainda não tenha tentado, e existem os burocratas e engravatados que acham que é um retrocesso a urna com o voto impresso. Não se trata aqui agora de traçarmos esse assunto de forma burocrática. O que está em jogo é a própria democracia. Podem fazer a pesquisa que quiserem, vão para o meio da rua, nem usar a Rede Globo de televisão, nem usar as mídias que estão como nada com isso não. É ir para a rua de verdade, perguntar para o povo, para a pessoa que trabalha, para a pessoa que rala. Vai na frente de cada um e pergunta: você tem desejo que o voto na nação brasileira seja contado? E através das eleições, através do voto, é a única esperança que o cidadão tem em mudar o seu cenário, a sua situação de vida, através de um voto, mas de um voto legítimo. Agora eu pergunto, se a lei existe desde 2015, por que não foi tomada providências antes? Caso a lei não seja aplicada, só nos resta a desobediência civil. Infelizmente, a Procuradoria-Geral da República, ao invés de defender uma lei, está atacando a lei, quando de fato deveria perseguir aqueles que não cumprem a lei. E é por isso que nós pedimos que o TSE, na pessoa do seu presidente, faça cumprir a lei. Como será, se realmente será novamente, em 2018, haverá aqueles rumores de fraude nas urnas eletrônicas? As regras são feitas para que o povo não consiga votar certo. Todo o processo eleitoral, todo o processo democrático que é feito através do voto popular foi feito de forma fraudulenta. Por que nós? Qual o motivo de só nós termos que engolir isso? Quando os justos governam, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Maior que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. A voz do povo é a voz de Deus. A caneta está na mão de Vossa Excelência. E eu quero crer que nessa mesa não há nenhum Benito Mussolini. A essas instituições nós pedimos: cumpram a lei. Em nome de Deus. Nós exigimos, não 5%, é 100%. Voto impresso já. Voto impresso já. Voto impresso já. Voto impresso já. O povo quer que o voto seja impresso.